Não ouse nos pedir para cancelar nossos planos de novo. Temos esses ingressos do Bruno Mars há meses! Minha mãe gritou, sua voz ecoando pelo meu quarto de hospital. Fiquei ali, atordoada, segurando meu telefone com as mãos trêmulas. Era véspera de Natal no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Só eu, meus gêmeos de 2 anos, Lúcio e Magda, brincando calmamente no canto, e uma enfermeira chamada Carolina verificando meus sinais vitais. A dor no meu abdômen era insuportável, como se alguém estivesse torcendo uma faca dentro de mim. Mas o olhar de indiferença no rosto da minha mãe durante a videochamada doeu ainda mais. Meu nome é Mariana Costa, tenho 33 anos, e desde que me lembro, sou a última prioridade da minha família. Minha irmã mais nova, Amanda, a filha de ouro, não podia fazer nada de errado aos olhos dos meus pais, enquanto eu não conseguia nem convencê-los a cuidar dos seus únicos netos enquanto passava por uma cirurgia de emergência. Os médicos haviam identificado uma hemorragia interna que exigia atenção imediata, uma complicação decorrente da morte do meu marido há 6 meses. Mas tudo o que meus pais se importavam era com os ingressos para o show e em comemorar. A véspera de Natal com Amanda. Quando finalmente pedi ajuda, depois de esgotar todas as outras opções, a resposta do meu pai cortou mais fundo do que qualquer ferramenta cirúrgica. Você está se tornando um verdadeiro incômodo e fardo, Mariana. Estamos aposentados agora. Merecemos aproveitar nossas vidas sem os seus problemas constantes. Tenho apoiado meus pais financeiramente desde que eles se aposentaram mais cedo, há 3 anos. Todo mês, sem falhar, enviei a eles $12.500 para ajudar com a hipoteca e despesas. Mesmo depois que Lucas morreu, continuei fazendo isso por amor e, pelo senso de dever de que a família deve se apoiar mutuamente. Quão tola eu fui. Enquanto minhas lágrimas caíam silenciosamente no cobertor do hospital, Carolina apertou gentilmente meu ombro. Minha amiga Beatriz é uma babá profissional especializada em traumas infantis. Deixe-me ligar para ela para... Você, ela ofereceu. Sua gentileza era um contraste gritante com a insensibilidade dos meus pais. Os gêmeos ainda eram muito novos para entender o que estava acontecendo. Já tinham perdido o pai em um acidente de carro. Agora poderiam me perder também, se a cirurgia desse errado. O pensamento me aterrorizou, mas não tanto quanto deixá-los com pessoas que os viam como fardos. Naquele momento, com a dor rasgando meu corpo e a decepção esmagando meu coração, tomei minha decisão. Sim, por favor, ligue para ela, respondi a Carolina. E com essas palavras, comecei a cortar os laços venenosos com as pessoas que me criaram, mas nunca me amaram verdadeiramente. Quando desliguei o telefone, uma onda de memórias me invadiu. Minha infância foi repleta de momentos em que fui esquecida, enquanto Amanda recebia toda a sua atenção. Quando me formei na faculdade com honras, meus pais mal reconheceram. Sabia o motivo. Amanda havia sido escalada para um comercial local naquele mesmo fim de semana. Quando me casei com Lucas, eles reclamaram que o local do casamento era muito longe de casa. Mesmo quando os gêmeos nasceram, só os visitaram uma vez, alegando que bebês eram muito exigentes para o gosto deles. Lucas sempre foi minha rocha em meio a tudo isso. Ele entendia a dor da decepção familiar, pois havia sido afastado de seu próprio pai por anos. Vamos construir nossa própria família, ele dizia. Uma que saiba amar, e nós fizemos. Criamos um lar acolhedor, cheio de risadas e aceitação. Mas 6 meses atrás, um motorista bêbado o tirou de mim, me deixando para criar nossos filhos sozinha, enquanto lutava contra a depressão e o luto. Apesar da minha perda, continuei ajudando financeiramente meus pais. Até aumentei o valor mensal quando mencionaram que estavam lutando com a inflação. Eu queria ser melhor do que eles, mostrar que família deve se apoiar, não importa o que aconteça. A ironia era esmagadora. Ali estava eu, sangrando internamente, possivelmente morrendo, e eles não podiam perder um show para cuidar dos meus filhos. Carolina voltou com a notícia de que sua amiga Beatriz chegaria dentro de 1 hora. Ela é incrível com crianças, garantiu Carolina. Costumava trabalhar com vítimas de traumas no hospital infantil antes de se tornar babá particular. Quanto isso vai custar? Perguntei, a preocupação evidente na minha voz. As contas médicas já estavam se acumulando, já que a cobertura do seguro de Lucas tinha limitações. Não se preocupe com isso agora, disse Carolina. Vamos focar em te preparar para a cirurgia. Mas eu estava preocupada.
Pensei nos 12.500 dólares que eu deveria transferir para meus pais na próxima semana. Dinheiro que agora poderia ajudar a pagar pelo cuidado das crianças. O pensamento acendeu algo dentro de mim, uma chama de autopreservação, que havia sido extinta anos atrás. Quando Beatriz chegou, ela era tudo o que Carolina havia prometido. Gentil, profissional e imediatamente se conectou com os gêmeos. Enquanto a equipe do hospital me preparava para a cirurgia, tomei uma decisão. Você pode me trazer meu telefone mais uma vez? Pedi a Carolina com as mãos trêmulas. Enviei 2 mensagens. A primeira foi para meu banco, cancelando todas as futuras transferências automáticas para a conta dos meus pais. A segunda foi para eles. Não estarei mais fornecendo apoio financeiro. Meus filhos e eu merecemos mais do que ser suas reflexões tardias. Não entrem em contato comigo novamente. Enquanto me levavam para a sala de cirurgia, senti algo inesperado. Através da dor e do medo. Liberdade. A cirurgia foi um sucesso, mas me deixou mais fraca do que o esperado. Passei 5 dias no hospital, entrando e saindo da consciência, grata por Beatriz, que tinha ido além, ficando com os gêmeos no meu quarto durante o dia e os levando para meu apartamento à noite. Em um dos meus momentos mais lúcidos, notei meu telefone piscando com notificações, 27 chamadas perdidas e inúmeras mensagens de texto dos meus pais e de Amanda. A maioria das mensagens seguia um padrão previsível. Primeiro confusão, depois raiva, seguidas de apelos desesperados sobre o pagamento da hipoteca. Nenhuma vez perguntaram como foi minha cirurgia ou se os gêmeos estavam bem. A mensagem final do meu pai foi particularmente reveladora. Você não pode simplesmente nos cortar assim. Planejamos um cruzeiro no mês que vem, e os ingressos não são reembolsáveis. As mensagens de Amanda eram diferentes. Mamãe e papai, confusos, acabaram de me dizer que você estava passando por um pequeno procedimento. O que está acontecendo? Por que eles estão surtando sobre dinheiro? Percebi que meus pais mentiram para Amanda sobre a gravidade da minha situação, para justificar a escolha deles de um show, em vez de ficarem com os netos. Decidi contar a verdade a ela, enviando a história completa enquanto ainda estava grogue, por causa da medicação. A resposta dela veio rápido. Meu Deus, Mariana, eu não tinha ideia de que era uma cirurgia de emergência. Eles me disseram que você estava apenas sendo dramática sobre um check-up de rotina. Eu teria cuidado dos gêmeos se soubesse. Sinto muito. Acreditei que Amanda não era cruel. Ela simplesmente tinha sido criada em um ambiente onde lhe ensinaram que suas necessidades vinham em primeiro lugar. Talvez essa revelação a ajudasse a ver nossos pais como eles realmente eram. Quando eu tivesse alta, já tinha tomado algumas decisões. Primeiro, contratei Beatriz em meio período para ajudar com os gêmeos durante minha recuperação. Segundo, entrei em contato com um advogado para redigir um testamento, designando um amigo de confiança como tutor dos meus filhos caso algo acontecesse comigo. Meus pais com certeza não seriam essa opção. Terceiro, bloqueei os números deles, permitindo apenas um contato limitado com Amanda, enquanto avaliava sua sinceridade. As implicações financeiras da minha decisão eram significativas. O pagamento mensal de 2.500 reais que eu enviava para meus pais representava quase 1/3 da minha renda como designer gráfica. Sem esse fardo, eu poderia pagar uma creche adequada e, talvez, até mesmo começar a reconstruir o fundo de emergência, que havia sido esgotado após a morte de Lucas. Naquela noite, deitada na minha própria cama, com os gêmeos dormindo no quarto ao lado, senti uma mistura complexa de emoções. Havia culpa. O sentimento arraigado de que eu estava errada por colocar a mim mesma e meus filhos em primeiro lugar. Havia medo, por ter que administrar minha recuperação enquanto cuidava de 2 crianças pequenas. Mas também havia um senso, novo e inesperado de autorrespeito crescendo dentro de mim. Meu telefone apitou com uma mensagem de Amanda. Acabei de ter uma grande briga com mamãe e papai sobre como eles trataram você. Estou hospedada em um hotel esta noite. Podemos conversar amanhã? Talvez eu não estivesse completamente sozinha, afinal. 2 semanas após minha cirurgia, eu estava lentamente recuperando minhas forças. O local da incisão ainda latejava dolorosamente, quando eu me movia muito rápido, mas a cada dia eu me sentia melhor. Beatriz tinha sido uma verdadeira bênção, chegando todas as manhãs para ajudar com os gêmeos enquanto eu trabalhava em casa.
Meus clientes de design gráfico foram surpreendentemente compreensivos com minha disponibilidade limitada, e eu era grata pelo trabalho remoto, que me permitia ficar perto dos meus filhos. Amanda me visitou 2 vezes, trazendo refeições saudáveis e passando um tempo com as crianças. No começo, nossas conversas foram cautelosas, mas aos poucos, ela começou a se abrir sobre suas próprias experiências com nossos pais. Eles sempre faziam parecer que você estava se afastando da família. Ela admitiu, uma noite, enquanto observávamos as crianças brincarem. Eu nunca percebi que eles estavam, na verdade, te afastando. Eu estava começando a ver um novo lado da minha irmã, um lado escondido sob anos de manipulação dos nossos pais. Eu ainda não estava pronta para confiar totalmente nela, mas apreciava seu esforço. Então, veio a batida na porta. Eu já esperava por isso. Olhando pelo olho mágico, vi meus pais parados no corredor. Minha mãe segurava sua bolsa de grife, com nervosismo, enquanto meu pai mantinha os braços cruzados, a impaciência estampada em seu rosto. Hesitei, sentindo o coração disparar, antes de abrir a porta apenas o suficiente para falar através da fresta. O que vocês querem? Perguntei, minha voz mais firme do que esperava. Mariana, querida, estávamos tão preocupados, começou minha mãe, com um tom açucarado que imediatamente ativou meus alertas. Você não tem atendido nossas ligações, e precisávamos ter certeza de que você e os gêmeos estavam bem. Estamos bem, respondi categoricamente. Se for só isso... Não é só isso. Meu pai interrompeu, empurrando levemente a porta. Precisamos discutir essa situação financeira ridícula. O banco ligou sobre o pagamento da nossa hipoteca, e tivemos que usar nossas economias do cruzeiro para cobrir isso. A audácia deles me tirou o fôlego. Nenhuma pergunta sobre minha recuperação. Nenhuma preocupação com os netos. Apenas exigências sobre dinheiro. Eu disse que estou cortando os laços financeiros. E falei sério. Mas, querida... Minha mãe implorou, a voz subindo, de tom. Nós passamos a depender desse dinheiro. Seu pai e eu ajustamos nosso estilo de vida com base no seu compromisso em nos ajudar. Meu compromisso? Ecoei, incrédula. Eu enviava dinheiro por culpa e obrigação, enquanto vocês não puderam nem cuidar dos seus netos durante minha cirurgia de emergência. O rosto do meu pai escureceu. Isso não é justo, Mariana. Tínhamos planos. Planos mais importantes do que a segurança dos meus filhos? Mais importantes do que minha vida? Retruquei, sentindo a raiva crescer. Vocês sabem o que o médico disse? Havia uma chance de eu não sobreviver à cirurgia. Vocês ao menos se deram ao trabalho de perguntar como eu estou? O silêncio. Deles foi a resposta. Perguntei, balançando Magda no meu joelho enquanto Lúcio dormia. Quase esgotados, eles gastaram uma boa parte naquele barco e investiram o resto em algum esquema que o amigo de golfe do papai recomendou. Perderam quase tudo. Amanda suspirou. Não estou dizendo que você deve ajudá-los, só achei que você deveria saber. Mais tarde naquela noite, recebi mensagens desesperadas dos meus pais, agora abandonando qualquer pretensão de preocupação com meu bem-estar e implorando abertamente por dinheiro. A mensagem da minha mãe foi particularmente reveladora. Nunca pensamos que você realmente nos cortaria. Presumimos que você estava apenas com raiva e voltaria a mandar dinheiro depois de algumas semanas. A suposição de que meus limites não eram reais me enfureceu. Todos aqueles anos colocando as necessidades deles antes das minhas, aceitando o tratamento ruim que recebi, eles nunca me respeitaram. Enquanto isso, minha própria vida estava se transformando de maneiras inesperadas. O grupo de apoio se tornou uma tábua de salvação, conectando-me a outros pais que enfrentavam desafios semelhantes. Por meio deles, conheci Sofia, uma corretora imobiliária cujo marido havia morrido de câncer 2 anos antes, deixando-a com um filho de 3 anos. Ela me ajudou a considerar opções que eu não achava possíveis, como vender meu apartamento, que era muito pequeno, e usar o patrimônio para me mudar para um bairro mais acessível. Também comecei um pequeno negócio paralelo, projetando sites memoriais inspirados naquele que criei para Lucas. Vários membros do meu grupo de apoio encomendaram sites, e a notícia estava se espalhando pela primeira vez desde que fiquei viúva. Eu sentia um senso de propósito. Além da mera sobrevivência, o contraste entre meu crescimento e o colapso dos meus pais se tornava ainda mais aparente quando eles apareceram, sem avisar, no meu apartamento novamente, desta vez com uma planilha detalhada de suas dívidas. Precisamos
De 144 mil para pagar as dívidas, explicou meu pai, com seu tom autoritário habitual, agora tingido de desespero. Eu os convidei não por obrigação, mas porque estava curiosa para ouvir a perspectiva deles, agora que estavam realmente enfrentando as consequências. Que tal vender o barco? Perguntei, gesticulando para que eles se sentassem na minha pequena mesa de jantar. Assumimos uma perda, protestou meu pai. E o tempo compartilhado? Tentamos, mas o mercado está terrível, minha mãe acrescentou rapidamente. Além disso, esses são nossos luxos de aposentadoria. Eu quase ri do absurdo. Luxos que vocês não podem pagar. Poderíamos pagar com sua ajuda. Meu pai rebateu, seu tom endurecendo. É o mínimo que você pode fazer, depois de tudo que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim? Perguntei baixinho, a pergunta pairando no ar como um desafio. Foi quando os gêmeos entraram no quarto. Lúcio estava segurando seu caminhão favorito, e Magda balbuciava alegremente. As expressões dos meus pais suavizaram instantaneamente. Olhem. Nossos preciosos bebês, disse minha mãe, estendendo os braços para Magda, que prontamente se escondeu atrás das minhas pernas. Vocês não sabem o que é ser avós, eu disse simplesmente. Vocês os viram 3 vezes em suas vidas. Escolheram não se envolver. Isso não é justo, protestou meu pai. Somos pessoas ocupadas, muito ocupadas para seus únicos netos. Muito ocupadas para ajudar sua filha em uma cirurgia de emergência, mas não muito ocupadas para pedir dinheiro. Eu observei. Acho que isso diz tudo sobre suas prioridades. O rosto da minha mãe se organizou encontros para as crianças brincarem. Amanda havia se tornado uma irmã genuína, em vez de uma competidora pelo afeto dos nossos pais. Até mesmo Carolina, do hospital, ocasionalmente aparecia com seus filhos. Eu havia perdido meu marido e cortado laços com meus pais, mas, de alguma forma, me sentia menos sozinha do que nunca. 6 meses após minha cirurgia, recebi uma carta. Uma carta escrita à mão, de verdade. Eu quase joguei a carta fora sem abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Por dentro, era algo que eu nunca tinha visto antes. Um pedido de desculpas genuíno. Tive tempo para refletir sobre meu comportamento. Ela escreveu. Ver você construir uma vida sem nossa ajuda me forçou a encarar algumas verdades dolorosas. Sobre mim mesma. Como mãe, senti inveja da sua independência, da sua resiliência. Eu me ressentia por você não parecer precisar de mim da mesma forma que eu precisava da minha própria mãe. Mas agora vejo que você precisava de mim, só que não do jeito que eu queria ser necessária. Quando você nos pediu para cuidar dos gêmeos durante sua cirurgia, você estava tentando se reconectar, e nós falhamos com você. Lamento profundamente. A carta continuava, explicando como haviam reestruturado completamente suas finanças. Meu pai aceitara um emprego de meio período em uma loja de materiais de construção local. Eles venderam a maioria de seus itens de luxo e estavam vivendo modestamente pela primeira vez em décadas. Ela não pediu dinheiro nem sequer perdão. Apenas queria que reconhecêssemos seu pedido de desculpas. Mostrei a carta para Amanda, que estava cética. Eles estavam falando em escrever para você há semanas. Papai era contra no começo, mas acho que ele está começando a ver as coisas de forma diferente também, especialmente depois do susto cardíaco do mês passado. Susto cardíaco? Perguntei preocupada. Apesar de mim mesma, só pressão alta e dores no peito, mas isso o assustou. Ele está tomando remédios agora e realmente seguindo as ordens médicas, explicou Amanda. Acho que enfrentar a mortalidade o humilhou um pouco, ela acrescentou. Eu não estava pronta para responder à carta imediatamente. Precisava de tempo para processar meus sentimentos. Seria remorso genuíno ou outra tática de manipulação? Eles realmente mudaram ou estavam simplesmente se adaptando à nova estratégia deles? Naquela noite, olhei para fotos antigas da família pela primeira vez desde que cortei laços. Por trás dos rostos sorridentes, percebi padrões que antes não via. Meus pais sempre foram artistas em desempenhar o papel de pais perfeitos, enquanto colocavam suas próprias necessidades em primeiro lugar. 1 ano após minha cirurgia, finalmente aceitei encontrar meus pais em um local neutro. Um café tranquilo, perto da minha nova casa. Quando chegaram, mal os reconheci. Meu pai parecia menor, de alguma forma. Sua postura confiante substituída por um comportamento mais humilde. As roupas de grife da minha mãe foram trocadas por trajes práticos e simples.
Os gêmeos estavam com Amanda à tarde. Eu não estava pronta para uma reunião de família ainda. Sentamos em silêncio constrangedor até que meu pai fez algo sem precedentes. Ele chorou. Fui um pai terrível, admitiu com a voz embargada. E um avô ainda pior. Não espero seu perdão, mas quero que saibam que vejo agora o quão egoístas fomos. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, não exatamente tocando a minha, mas gesticulando em direção a ela. Passamos meses em terapia familiar, explicou. Foi ideia de Amanda. Nós resistimos no começo, mas tem sido transformador. Eu não me apressei em perdoá-los ou fazer promessas que não poderia cumprir. Em vez disso, compartilhei fotos dos gêmeos e contei sobre nossa nova vida. Eles ouviram sem interromper, sem falar sobre si mesmos. Talvez pela primeira vez. Quando nos separamos, meu pai perguntou calmamente se seria possível um dia conhecer nossos netos. Considerei cuidadosamente antes de responder. Depende de suas ações, não de suas palavras. Se estão genuinamente comprometidos com a mudança, podemos começar com visitas curtas supervisionadas. Mas entendam, meus filhos só terão relacionamentos com pessoas que respeitam suas mães. Saindo daquela reunião, não senti nem o peso esmagador da obrigação, nem o ressentimento que definiu nosso relacionamento por tanto tempo. Em vez disso, senti algo novo. A calma segurança de uma mulher que conhecia seu valor, que estabelecera limites e os aplicaria sem pedir desculpas. Se meus pais poderiam realmente mudar, ainda estava por ser visto. Mas eu já havia me transformado de uma filha desesperada por aprovação em uma mãe feroz em minha proteção, clara em minhas expectativas.